que é o tipo italiano, que ele é compridinho, que ele tem um brix maior, tem mais doce. Esse é um tomate gostoso. Mas tem um tomate maior, chama tipo caqui, tomate Carmen, que se chama. Esse tomate é ruim. É um tomate azedo, cheio de água, não tem sabor. Porém, você pega um tomatinho cereja, é uma delícia, que é aqueles pequenininhos, e que é o mais saudável, que é mais fácil de encontrar, e ele dá muito na natureza, então dá até em quintal de casa. Como você disse, concretizamos tudo com concreto, moramos na selva de pedra e somos seres humanos formados de terra. Temos que resolver uma questão aí, né? Mas vamos aos alimentos integrais. Entendemos bem o que são os orgânicos, aqueles que a natureza nos oferece, que são produzidos sem agrotóxicos, sem interferência de fertilizantes e qualquer tipo de coisa que promova superproduções. Nem sempre aparecem tão grandes, bonitos e vistosos, porque eles são produzidos sem essa interferência que a gente citava, mas a quantidade de nutrientes, inclusive nutricionistas, a gente observa, lendo pesquisas, acompanhando aqueles que na universidade também trabalham e comparam os alimentos, realmente eles são mais saborosos, têm um sabor mais acentuado, a comida fica mais gostosa e tem às vezes o dobro ou triplo de nutrientes do que um outro alimento similar, que é produzido em condições de fertilizante e agrotóxico. Agora, integral. O que são os alimentos integrais? Cláudio Lima responde. Vamos lá, integrais, né? Quando você recebe o teu salário no final do mês, caro ouvinte, você recebe a metade, um terço dele, ou você prefere receber integral? Eu creio que todos querem receber o salário de forma integral, né? E assim é a alimentação de hoje. Pega-se o grão de trigo, o grão de arroz, retira-se a fibra, retira-se o germe e sobra somente o amido. Então ele passa por um processo de refinamento, refinado. Olha a expressão, nós estamos perto de 2 de novembro aí, né, dia dos finados, e o refinado quer dizer morto 2 vezes, né? Então, quer dizer, você pega esse grão, tira essas propriedades, os nutrientes dele e passa a comer só amido. Então, tudo que passa pelo processo industrial, se tornando refinado, não traz benefício para a saúde, como irei expor daqui a alguns minutos. Isso a gente pensa, então, sobre amidos, em geral, cereais, né? Cereais. Cereais, arroz integral, farinha de trigo integral. Integral é aquilo que não é retirado. Essa película que reveste o grão, que é chamada de fibra, que é importante para o intestino, e o germe, que é importante para a vida, e o amido, que é importante para a energia. Quando o Criador fez tudo de forma equilibrada, tudo proporcional. Cada alimento tem uma função dentro do nosso corpo. Então, essa função é que vai perdendo. Por exemplo, aqui na tua pauta diz assim que no processo de obesidade. Hoje, o Brasil, metade do Brasil está obeso, acima do peso. Aí o pessoal olha para a gente e fala assim, nossa, como você é magrinho. Eu falo assim, não é eu que sou magro, é vocês é que estão gordos. Não é? Porque o normal não é ser magro mais, o normal agora está acima do peso. Agora, o alimento integral, ele combate a obesidade, ele promove redução de peso ou não? Opa, uma pergunta inteligente requer uma resposta inteligente, né? Eu vou respondê-la. É o seguinte, com certeza, se você adotar os cereais integrais, primeira coisa, 90% dos brasileiros vai, em média, 1 vez por dia ao banheiro. Então, no Brasil, as pessoas comem, em média, de 3 a 7 vezes por dia, em média. E tem pessoa que come 1 vez por dia, começa de manhã e para 10 horas da noite. E ainda acorda de madrugada para saltar a geladeira para o estômago não roncar. Você veja que é agressão terrível. Eu pergunto, uma pessoa que vai 1 vez por dia ao banheiro, aonde que está o resto dessas refeições? Então, de uma maneira geral, quando a pessoa muda o seu estilo de vida, passa a mastigar os alimentos, passa a comer mais fibra, é como se ela estivesse fazendo uma faxina dentro do corpo. Aquela faxina que você faz aos domingos, sabe? Levanta o sofá, levanta a cadeira, põe tudo para fora. Enfim, comer integral é a mesma coisa, essa analogia tem tudo a ver. Quando você come cereais integrais, você está comendo mais fibra e vai limpar o intestino grosso, que é onde fica acumulado as fezes. Então, há redução de peso, há aumento de peso. Está relacionado ao consumo de fast food, alimentos refinados.
Os amidos engordam. Os amidos, eu sempre falo assim nas minhas palestras, falo assim, gente, presta atenção, que no começo começa a formar pneu, depois começa a virar oficina. E são mais calóricos ou menos calóricos? Mais calórico, mais hiperglicêmico, aumenta a quantidade. Os alimentos refinados. Refinados, são mais hiperglicêmicos. Os integrais? São menos menos calóricos, porém equilibrados. Por exemplo, os cereais integrais, para você que está me assistindo, o diabético pode comer os alimentos integrais sem ter hiperglicemia, sem aumentar a quantidade de açúcar no sangue. Então, um diabético pode comer o arroz integral, mas não pode comer o arroz branco. Um diabético pode comer o macarrão integral, mas não pode comer o macarrão branco, porque aumenta a quantidade de açúcar no sangue. E aumenta a quantidade de açúcar no sangue, que é a diabetes, automaticamente a pessoa tem que tomar insulina ou o hiperglicêmico, que vai diminuir, hipoglicêmico, que vai diminuir a quantidade de açúcar no sangue e pode levar até a coma. Em relação aos problemas cardíacos, cardiovasculares, como entram os alimentos orgânicos integrais? Os integrais ajudam muito para a questão do entupimento das artérias aí. Diminui, quando você come cereais integrais, diminui a absorção de gordura. E se diminui a absorção de gordura, automaticamente você está prevenindo o infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame. Né? Uma outra questão em relação aos cereais integrais são as depressões que está por aí hoje. Depressão, até eu tenho dito o seguinte, que quem não tem, cuidado, terá. Então precisamos aprender a comer os cereais integrais, que são ricos em vitaminas e sais minerais, principalmente vitaminas do complexo B, que são responsáveis pela nossa intelectualidade ou da questão neurológica. Então, precisamos aprender ou nos reeducar para podermos ter qualidade de vida. Nós voltaremos ao assunto, Cláudio, hoje o tempo terminou, mas fica o convite para que você volte outra vez aqui no programa para a gente continuar falando dos benefícios de alimentos orgânicos integrais e propondo mais qualidade de vida e vida plena àqueles que nos assistem. Isso, vida integral, né? Vida plena. Eu fico muito agradecido pela oportunidade e espero que tenha sido útil para você, telespectador. Até uma próxima. Até uma próxima. A gente já volta. O Vida Plena continua. Até já.